Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o professor Sérgio Carvalho e neste vídeo nós vamos conversar um pouco e vamos enfrentar uma questão muito recorrente entre os concurseiros. Já 1 milhão de vezes, ao longo de todos esses anos que sou professor e orientador para concurso, eu escutei esta pergunta de alunos meus e de orientandos meus. Professor, é possível conciliar trabalho e estudos ao mesmo tempo e ainda assim conseguir ser aprovado em concurso? Em outras palavras, dá para estudar e trabalhar ao mesmo tempo e ainda assim conseguir a aprovação? Olha, meus amigos, de antemão eu quero dizer a vocês o seguinte, que se vocês ouviram de alguém, de algum especialista, um guru, seja lá de quem for, alguém que tenha dito a você que você só passa em concurso se for um estudante profissional, ou seja, se você usar exclusivamente do seu tempo para estudar, que é impossível trabalhar e estudar para concurso ao mesmo tempo, então esqueça isso, ok? Esqueça, não é verdade o que essa pessoa falou. E eu sou a prova viva de que sim, é possível trabalhar e estudar para concurso ao mesmo tempo e lograr êxito, conseguir ser aprovado. Ao longo de todos os anos em que me preparei para concurso, eu nunca tive uma oportunidade de apenas estudar para concurso. Eu sempre trabalhava e estudava, tá? E houve alguns anos dessa minha preparação em que a situação se agravou mais ainda, porque eu trabalhava 2 expedientes, manhã e tarde, e lecionava à noite. Já tinha começado a dar aula para concurso, então meu tempo ficou ainda mais restrito, e acreditem, isso não me impediu, nem me impossibilitou de estudar e ser aprovado no concurso do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, uma prova muitíssimo exigente, como todos vocês sabem, nem preciso falar isso. Ok? Já escutei, há algum tempo atrás, ou li a respeito de uma pesquisa que foi realizada, e o resultado dessa pesquisa dizia que o perfil de 80% dos concurseiros que são aprovados em concurso é o perfil seguinte: são pessoas que trabalham 2 expedientes, são casadas e têm filhos. E ainda assim conseguiram passar, e em grande percentual. Eu não sei precisamente dizer quem foi que realizou essa pesquisa, mas eu li em algum lugar, isso já faz bastante tempo, e eu devo dizer a vocês que eu acredito no resultado dessa pesquisa, tá? Eu acredito pelo seguinte, pela minha experiência de orientador para concurso, eu devo dizer a vocês que já vi inúmeras vezes situações em que pessoas com esse perfil que eu falei, pessoas que trabalham 2 expedientes, tá? Que têm filhos pequenos, são casados, têm uma série de responsabilidades com a família, com o trabalho, 1 milhão de coisas para pensar. Já me deparei várias vezes com situações de pessoas assim, tá? Que valorizavam tanto o pouco tempo que lhes restava para estudar para o concurso, que se dedicavam fortemente, grandemente, tá? Apresentavam assim uma força de vontade, uma dedicação extrema, e aí, mesmo dispondo de menos tempo para passar no concurso, por esta supervalorização que eles faziam desse tempo restrito, eles conseguiam avançar, crescer, evoluir no conhecimento e ser aprovados. Em contrapartida, eu devo dizer, eu sei que isso não é uma regra geral, mas já vi acontecer também várias vezes de pessoas que estavam ali em casa, praticamente dedicados só a estudar para concurso, haviam tomado essa decisão, não vou largar o emprego ou não vou procurar um emprego agora, eu quero só me dedicar ao concurso, e pessoas que tinham uma liberdade e uma disponibilidade de tempo maravilhosa, e ainda assim
talvez até mesmo por isso não valorizavam tanto o seu tempo livre para estudar e acabavam ali levando a sua preparação de uma maneira, digamos assim, muito pouco profissional, muito pouco séria, muito pouco comprometida. Não estou dizendo que isso é uma regra, já falei, estou repetindo, ok? Lógico que tem pessoas que têm mais disponibilidade de tempo e sabem aproveitar muito bem essa disponibilidade. Mas o ponto em que eu quero chegar é o seguinte: quer você tenha mais tempo para estudar em casa, livre, ou quer você esteja nesse contexto daquela pessoa que trabalha um expediente ou 2 expedientes ou até 3 expedientes e ainda assim quer estudar para concurso, é possível você conseguir o seu propósito. Obviamente que você vai ter que usar de muita dedicação, muito compromisso, muita seriedade. Se você pensar comigo, eu vou falar algo que é bastante óbvio, mas às vezes o óbvio está ali na nossa frente, diante de nós, e nós não enxergamos ou não pensamos a respeito. Basicamente, o que você precisa para passar no concurso, para conseguir levar adiante uma preparação de excelência, de qualidade, você precisa de tempo e de determinação. Ou em outra palavra, usando outra palavra, tempo e esforço. Ninguém gosta muito dessa palavra esforço. É uma palavra muito assim, esquecida. O pessoal escuta, tem que fazer esforço, já não quero. Mas é assim que funciona, tempo e esforço. Pois bem, se o seu tempo é restrito, você vai ter que utilizá-lo de uma forma muito mais inteligente e com muito mais valorização desse seu tempo restrito. Pois bem, veja, você vai fazer uma prova, vai enfrentar um conteúdo programático composto por 5 matérias, 7 matérias, 10 matérias, 12 matérias, 15 matérias, a depender do concurso, até um pouco mais do que isso, 17, 18 disciplinas nas provas mais exigentes, como é o caso da área fiscal, por exemplo. Pois bem, se você tem todo aquele leque de muitos e muitos assuntos, de diferentes disciplinas, diferentes matérias para você dominar, é lógico, meus amigos, que isso vai demandar tempo, tá? Isso vai demandar tempo. E aí vem a primeira diferença entre quem só estuda para concurso e entre quem trabalha e estuda. É óbvio que quem tem mais tempo livre vai poder usufruir desse privilégio, digamos assim, para colocar mais horas de estudo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Isso vai possibilitar com que a pessoa consiga dar passos um pouco mais largos e avançar com um pouco mais de velocidade. Não significa dizer que alguém que só tem a noite para estudar, por exemplo, que trabalha de manhã e à tarde está fora de casa, só dispõe da noite ali, daquelas últimas horas do dia ou as primeiras horas do dia seguinte, não vai conseguir o mesmo propósito. É claro que por dispor de menos horas para estudar, ela vai ter que dar passos um pouco menores, tá? Vai dar passos um pouco menores. Não quer dizer que isto não represente uma evolução no seu estudo, uma evolução no seu conhecimento. Então, é mais do que natural que uma pessoa que trabalha 2 expedientes vai demandar um tempo mais alargado de preparação. Porque se você tem, por exemplo, 20 horas de estudo semanal, só uma hipótese estou criando, e a outra pessoa dispõe do dobro, então, em tese, pelo menos em tese, a pessoa que tem 40 horas de estudo por semana vai estudar ou avançar ou aprender o dobro do que aquela outra que tem apenas 20 horas de estudo por semana. Então, isso tudo, veja, é bastante em tese mesmo. Por quê? Porque essa questão da hora de estudo também é outro assunto a ser trabalhado e olhado com carinho. Por quê? Porque uma hora de estudo cronológica
não é a mesma hora de estudo de aproveitamento que você pode reter dentro de 60 minutos. Então isso aí já é um outro assunto para a gente trabalhar com calma num outro vídeo, mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: eu, trabalhando 2 expedientes, manhã e tarde, tá? E muitas vezes dando aula à noite, lecionando à noite, eu consegui ainda assim enfrentar um programa super extenso, que é o programa do Auditor da Receita, e conseguir ser aprovado. Ok? Já contei essa minha história algumas vezes. Se você não viu ainda o vídeo em que eu narro, em que eu conto detalhadamente a minha história de concurseiro, você é meu convidado, está aqui no nosso canal, ok? Do YouTube, nas redes sociais, nas nossas redes sociais. Pois bem, o que é imprescindível para você que tem pouco tempo de preparação, pouco tempo para estudar durante a semana, durante o dia, durante a semana, primeiro, é imprescindível um belo planejamento de estudos. Se você fizer um bom planejamento de estudos e seguir aquele planejamento, você vai perceber a sua evolução, você vai perceber o seu crescimento no conhecimento daquela matéria, daquela outra. Agora, só um belo planejamento não funciona. Além do planejamento, a questão mais tão importante quanto é a questão da assiduidade. É cumprir o planejamento que você colocou no papel. Não adianta você ou alguém por você fazer o planejamento mais bonito do mundo, a coisa mais linda, se você não tirar do papel e não transformar aquele planejamento em realidade. Pois bem, vejam, outro ponto importante. A sua sessão de estudos que está planejada, para você que trabalha 2 expedientes, é muito mais importante e muito mais relevante do que para aquele outro seu concorrente que está só por conta dos estudos. Percebe isso? Não? Eu vou trazer para você uma analogia visual. Você vai visualizar e vai sentir a importância daquela sua noite de estudos, por exemplo. Você que só tem o período da noite para estudar. Imagine você, uma torneira que está ali quebrada, está pingando, tá? A cada 5 segundos cai uma gotinha. A cada 5 segundos pinga uma gotinha, tá? E aí você viu aquela torneira quebrada e colocou um balde de 20 litros. Você sabe o que são 20 litros, não sabe? Pense aí naquele bujão de água mineral que você coloca lá, né? No gelágua da sua casa, são 20 litros. Não é pouca coisa não, é muita coisa. Você concorda? 20 litros. Pois bem, você colocou um balde vazio, tá? Capacidade de 20 litros ali embaixo daquela torneira que está pingando uma gotinha a cada 5 segundos. Meus amigos, parece inacreditável, mas ao final de apenas um dia, aquele balde estará completamente cheio, com os 20 litros d'água, só com aquela gotinha, aquela torneirinha pingando uma gota a cada 5 segundos. Pois vamos então agora fazer essa analogia, trazer aqui para a nossa realidade. Você que trabalha manhã e tarde, só dispõe da noite para estudar e das primeiras horas ali da madrugada, não é? Aquela sua noite de estudo é uma gotinha que está pingando. É uma gotinha que está pingando. Parece pouco? Parece muito pouco, concordam? Ah, mas é só uma gotinha, não vale nada. É só uma noite de estudo que eu vou perder. Não representa tanta coisa. Amanhã eu compenso. Isso é uma ilusão, tá? Isso é uma grandíssima ilusão. Essa história de eu não vou estudar hoje para compensar amanhã, isso é uma mentira que nós próprios pregamos para nós mesmos. Por quê? Porque o dia, o tempo é um recurso limitado e fixo. O seu dia tem 24 horas. Não tem como esticar e aumentar um pouquinho, não tem. Se não tem como esticar e aumentar o seu dia, se você deixou de cumprir a sua sessão de estudos que estava planejado para hoje à noite,
né, dizendo que amanhã você compensa. Isso é mentira. Né? A sua sessão de estudos perdida no dia de hoje, na noite de hoje, está para sempre perdida. Por quê? Porque amanhã já tem as 24 horas do dia de amanhã. É assim que funciona, é simples assim, tá? Então, você que só tem o período da noite para estudar, trabalha fora manhã e tarde, chega cansado, precisa passar um tempinho ali respirando, vai jantar, tomar um banho, às vezes tem criança pequena, vai ficar um pouquinho perto dos filhos, deixa para começar a estudar lá para as 9 horas, 9h30, 10 horas da noite, como muitas vezes eu já fiz e eu já vi pessoas fazendo e sendo aprovadas em concurso. Pois bem, você tem que valorizar o seu turno de estudos. Imagine que aquela noite de estudos é uma gotinha que está pingando, tá? E o balde cheio com 20 litros d'água é o resultado do médio prazo e do longo prazo de estudos. Do médio e longo prazo de estudos. É verdade, gente. Tá? Então, se você valoriza a sua sessão de estudo, se você fez um planejamento, organizou o seu tempo de estudo, colocou no papel o seu planejamento, tem comprometimento, tem compromisso, está cumprindo com esse compromisso de ser aprovado, está cumprindo as suas sessões de estudo conforme estava planejado, por mais que o seu tempo seja restrito, você inevitavelmente vai observar uma evolução no seu aprendizado. Por falar em evolução, eu vou contar uma historinha bem rápida. Para vocês. Logo que eu comecei a me preparar para concurso, eu parti para uma sala de aula, um cursinho presencial, porque eu era completamente zerado, não sabia nada a respeito de concurso. Estava saindo de uma faculdade de engenharia mecânica. Nunca na minha vida eu havia assistido a uma aula de direito ou de contabilidade, de administração, nada. Eu cheguei assim, zeradinho, ali para estudar para o concurso da Receita Federal. Tá? Pois bem, a primeira experiência que eu tive numa prova de concurso, que eu enfrentei 20 questões de direito constitucional, tá? Meus amigos, quando eu peguei o gabarito para conferir os meus resultados, das 20 questões de direito constitucional, daquela primeira prova que eu fiz lá no comecinho da minha preparação, eu acertei apenas 2. Acertei apenas 2 questões de um total de 20. Acertei 10% da prova. Quando eu olhei esse resultado, eu lembro até hoje a sensação, né? Me deu um frio, assim, um gelo na espinha, sabe? Uma sensação horrível, horrível. E aí eu tive que ter uma conversa muito séria com os meus botões. Eu pensei assim, eu perguntei a mim mesmo, e agora? O que eu faço? Desisto ou continuo? Abandono essa história de concurso, já vi que não dá certo para mim, ou sigo em frente e crio uma nova forma de estudar, uma nova forma de aprender, ou coloco muito mais seriedade nessa minha preparação, muito mais comprometimento, muito mais compromisso, ou deixo logo de lado? Foi quando eu tomei a decisão de seguir em frente. Só que eu não podia simplesmente fazer de conta que aquele resultado, 2 acertos em 20 na prova de direito constitucional, não podia fazer de conta que aquilo não havia acontecido. Eu sabia que tinha que ter um ganho muito, muito considerável para começar a pensar em brigar por uma vaga em qualquer concurso que eu viesse a fazer no futuro. E foi isso que eu busquei. Eu busquei planejamento, eu busquei organizar o meu tempo de estudo, já que meu tempo era restrito, porque, como falei para vocês no começo desse vídeo, eu sempre trabalhei e estudei para concurso. Na época da minha preparação, eu nunca tive esse privilégio de apenas estudar. Pois bem, foi assim que, aos pouquinhos, eu fui evoluindo. Aos pouquinhos mesmo, tá? Era um passo depois do outro, era uma gotinha pingando depois da outra.
era uma noite de estudo depois da outra, e aos pouquinhos eu fui tomando consciência da necessidade de ser cada vez mais comprometido, da necessidade de ter cada vez mais seriedade na minha preparação. Foi quando eu passei a utilizar as noites de sexta-feira, que antes eu usava para sair com os amigos, para brincar um pouquinho, para o cinema, me divertir. Passei a usar as noites de sexta-feira para estudar, da mesma forma que eu já usava as outras noites da semana. E no final de semana, quando realmente caiu a ficha de que eu precisava valorizar o tempo livre que eu dispunha, eu passei a usar o meu final de semana praticamente todo para estudar. É lógico que você precisa conciliar também dentro da sua semana momentos de descanso, momentos de presença para a sua família, mas tudo numa medida mais favorável ao seu projeto de aprovação. Para isso você precisa, ou seria muito conveniente, contar com o apoio dos seus familiares, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, do namorado, da namorada, da sua noiva ou do seu noivo, mas você precisa ser consciente, de que você tem um projeto de vida, que é o projeto da aprovação, que vai exigir de você tempo e esforço. Repito, tempo e esforço. Mas é completamente possível, sim, ser aprovado no concurso, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Ok? Então, em rápidas palavras, essa foi a reflexão que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês não tomem essas minhas palavras como verdades absolutas, mas que vocês olhem, para o espelho, conversem com seus botões, como eu fiz várias vezes ao longo da minha preparação. Façam a si próprios essa pergunta, será que eu estou valorizando o meu tempo livre de estudo como deveria ou como poderia fazer? Será que eu já estou dando 100% do que eu posso dentro desse meu tempo de estudo, que é um tempo restrito? Será que eu posso tomar algumas atitudes concretas para otimizar esse meu tempo de estudo, que é um tempo tão curto? Então faça a si próprio essas perguntas, vejam se existe algo mais que pode ser feito no sentido de você conseguir dar mais valor ao pouco tempo que você tem na semana para estudar. Porque à medida que você conseguir valorizar mais e mais esse seu tempo de estudo, à medida que você conseguir trazer mais comprometimento, mais seriedade, mais vontade, compromisso, o seu tempo de preparação até o dia da sua aprovação será abreviado. Com toda a certeza do mundo, será abreviado. Ok, meus amigos? Um forte abraço a todos e a gente vai se falando.